Vamos lá, gente, então vamos explorar esses modelos de coordenadas, tá? Para a gente ficar ciente, para a gente entender como é que funciona essa representação de coordenadas, né? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: existem um ou dois? Não, existem vários, tá? Existem várias maneiras de você representar coordenadas, tá? Eu vou começar aqui falando sobre as coordenadas geográficas, que é a mais vista, a mais utilizada. Se não for a mais, pelo menos a segunda é, considerando que existem as coordenadas planas, tá? Gente, um detalhe. Essa aqui é uma aula teórica e parece ser um pouco chatinho nessa coisa de teoria, mas muito profissional trava, muito profissional tem uma dificuldade, às vezes é uma coisa tão simples que é uma falta de interpretação, um detalhezinho que ele pulou no aprendizado dele na representação de coordenadas. Então fiquem atentos aí no vídeo. Eu recebo muita solicitação, muitas mensagens de pessoas que são qualificadas e travam na hora de fazer um simples mapeamento por conta de um simples detalhe. É incrível isso aí. A gente tem que entender bem o que é linha do Equador e meridiano de Greenwich. Por quê? Porque ele divide a Terra e a partir dele ele estabelece parâmetros para a gente utilizar, tá? Que são os negativos, os positivos, os lestes e os oestes da vida, tá? E são a partir deles essa nossa referência. É uma linha imaginária, mas a gente tem que entender bem isso, tá? A linha do Equador, ela divide a Terra ao meio, tá? No sentido horizontal. Então você tem uma parte de cima e uma parte inferior. A parte de cima ele chama de norte e a parte inferior ele chama de sul, tá? O meridiano de Greenwich é outra divisão. Ele divide a Terra também em duas partes, porém em esquerda e direita, em leste e oeste, tá? Então ele corta aqui o continente africano nesse sentido aqui da Terra. Ó. Divide em o Equador, ele divide em norte e sul. E o meridiano de Greenwich ele divide em leste e oeste, tá? No Brasil a gente usa muito esse O para significar a primeira letra da palavra oeste, tá? Mas é bem comum você encontrar o W, que é a tradução americana, né, pra gente, tá? Só o oeste que tem essa alteraçãozinha aí que representa o W no formato, na linguagem americana. O Equador, gente, ele corta imaginariamente o Brasil nos estados do Pará, Amapá, Roraima e Amazonas, tá? Praticamente no Brasil a gente pode dizer que 90% do território brasileiro está abaixo do Equador, o que significa que estamos a sul, considerando a linha do Equador. O meridiano de Greenwich ele corta o continente africano, nós estamos automaticamente à esquerda do continente africano, então nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, tá? E para escrever essas coordenadas, gente, para a gente conseguir representá-las no papel, a gente utiliza, né, escreve baseado num sistema chamado sistema sexagemal, né, que é a divisão em grau, minutos e segundos. Tá? É um sistema muito eficiente para representar esse tipo de coordenada. O mais próximo disso, que eu posso citar como exemplo, é as nossas horas. Né? As nossas horas horas, minutos e segundos. É só trocar horas por grau que dá a mesma coisa. É um sistema também sexagemal. Tá? Então é basicamente isso. 1 grau significa 60 minutos, 1 minuto significa 60 segundos. Tá? Então é esse sistemazinho aqui, ó, sistema sexagemal. Ele divide a Terra em 360 partes. Cada parte dessa divide em mais 60, que são os minutos. E cada minuto desse você divide em mais 60, que são os segundos. Então você tem um sistema muito preciso de representação de coordenadas. Aqui a gente pode ver, ó, 1 grau representa 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, e 1 grau representa 3.000, equivale a 3.600 segundos, tá? Então temos o seguinte, gente, para representar as coordenadas sempre são em pares, ok? Eu tenho que ter uma latitude, eu tenho que ter uma longitude, sempre são pares. E quem determina a latitude, a referência é o Equador. Quem determina a longitude, a referência é Greenwich, ok? Então eu tenho latitude comandada pela linha do Equador e tenho longitude
comandada pelo meridiano de Greenwich. E como é que se dispõe isso? Daquela forma como eu falei para vocês, norte, sul, leste, oeste. Então, se eu tenho coordenadas partindo do Equador para a parte de cima, né, você tem coordenadas positivas, que são o nosso norte. Se eu vou do Equador para a parte de baixo, inferior, eu tenho coordenadas negativas, que é o meu sul. Ok? Isso em relação à latitude. Tá? Em relação à longitude, é a mesma interpretação, só considerando o meridiano de Greenwich. Tá? À direita eu tenho a parte leste, que eu considero como positiva, ele vai crescer positivamente, e a outra parte da esquerda eu tenho o nosso W, ou, vou botar aqui barra, O, o nosso oeste, ok? Que cresce negativamente. Então, a latitude tem como referência Equador e a longitude tem como referência o meridiano de Greenwich. Vamos fazer isso aqui na prática? Nesse slide é o seguinte, ó, se eu pudesse desenhar aqui o nosso meridiano de Greenwich e o nosso Equador, tá? Vou botar aqui o M de meridiano e o Equador, um Ezinho de Equador. Equador. Pronto. Entendam isso aqui como quadrante, tá? Meridiano e Equador dividiu a Terra em 4 quadrantes aí. Então, quando eu falo em latitude, eu estou me referindo ao Equador. Então, se eu estou me referindo ao Equador, eu estou nesse quadrante aqui, então a minha latitude é positiva, certo? Se eu estou nesse quadrante aqui, me referindo à latitude, ou seja, em referência ao Equador, eu também continuo positivo, porque eu estou acima da linha do Equador, certo? Nesse quadrante aqui, eu estou abaixo da linha do Equador, então a minha latitude é negativa. Nesse quadrante aqui também a minha latitude é negativa, eu estou abaixo da linha do Equador, certo? Considerando o Equador. Agora vamos para outra coordenada que é chamada longitude. Já vimos que ela está se referindo ao meridiano. Então, se ele está a oeste do meridiano, ele é o quê? Negativo. Se ele está a leste do meridiano, ele é positivo. Se a minha longitude nesse terceiro quadrante aqui, ele está a oeste do meridiano, ele é negativo. E se ele está a leste do meridiano, ele é positivo. Tá vendo, gente? Como é simples, ó. A gente acabou de definir as coordenadas, se elas são positivas ou negativas. Olha, só isso aqui que eu falei para vocês já ajuda muito na hora de interpretar coordenadas, porque a gente já consegue eliminar erros, tá? Às vezes a pessoa anota errado, às vezes a pessoa digita na planilha errada, às vezes a pessoa vai tirar o leste e quer botar o sinal ao invés da letra e não consegue fazer essa associação e coloca errado. Então isso aqui você já consegue entender e eliminar vários erros. Isso aqui é muito importante, tá? Basicamente o Brasil está nessa posição aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Basicamente ele está nessa posição aqui, ó. Ele está nesse quadrante aqui. Quase todas as coordenadas do Brasil vai estar, ela é negativa como latitude e é negativa também como longitude, a não ser aquela regiãozinha do Equador aqui de cima que eu falei para vocês, ó, que ultrapassa a linha do Equador, que aqui no caso a latitude nossa é positiva, abaixo negativa, e o meridiano de Greenwich ele está aproximadamente aqui, ó. Ele está nesse sentido aqui, então praticamente a gente está no negativo e no negativo como longitude e como latitude, tá? Como latitude e como longitude. Quase a maioria dos casos, ok? Mas é interessante que você entenda todo o resto, ok? Vamos agora para o nosso próximo. Pois bem, gente, eu preparei aqui um exercício só para a gente entender como é que funciona a escrita das coordenadas, né? Como encontrar as coordenadas aí. Então aqui tem um mapa, tá? E nesse mapa eu fiz 4 pontinhos, né, coloridos, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, para que a gente possa identificar, só olhando para o mapa, baseado no que eu já expliquei para vocês, conseguir identificar as coordenadas aí, certo? Eu coloquei aqui 4 pontos, mas vamos identificar apenas 2, tá? O vermelho e o amarelo. Então vamos começar como latitude, longitude, ponto vermelho, depois latitude, longitude, ponto amarelo. Tá? No pontinho vermelho,
Qual seria a latitude aí, gente? Vamos lá. Faça esse exercício mental aí junto comigo. Só para a gente ficar alinhado, tá? Isso aqui é muito importante. Então, qual que seria a latitude? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte. Latitude, a referência é o Equador, certo? Então, é o Equador. Essa malha ó, já está estratificada, né, em valores, certo? Em valores de latitude e longitude, tá? Então, vamos ver. Se eu quero identificar a longitude em relação ao Equador, então a minha longitude aqui é 15 graus, tá? Agora 15, positivo ou negativo? Positivo, porque se encontra acima do Equador. Então, vamos lá, vamos começar a escrever aqui, né? Então eu estou a um sinal de mais, 15 graus. 15 graus. Como esse meu mapa não me permite ter uma precisão maior, eu vou colocar como 00 minutos e 00 segundos, tá? Ok? E em relação à longitude, gente. Já a longitude, ela está a oeste do meridiano de Greenwich, que é a sua referência, certo? Então ela está a oeste. A oeste quanto? Ó, menos 30 graus, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 graus aqui, ó. Então a gente pode escrever aqui que ela está positivo ou negativo. Se está à esquerda, negativo. Então menos 150 graus, 0 minutos e 0 segundos, né? Pronto, acabamos de identificar o pontinho 1, só olhando para o mapa e entendendo sobre coordenadas. Agora vamos para o ponto 2, o pontinho amarelo, né? Que coincidentemente está no Brasil. Latitude, ele está em relação ao Equador, tá, gente? Ele está acima ou abaixo? Ele está abaixo, então eu já sei de cara que é negativo. E quantos graus? Olha, ele mostrou menos 15, né? O mapa está me mostrando aqui menos 15, ó. Menos 15. Se eu pegar essa linha, transferir para cá, menos 15. Então vamos lá. É negativo, é menos 15 graus, 0 minutos e 00 segundos. Tá? Agora vamos longitude. Longitude é em referência ao Greenwich. Greenwich, o ponto amarelo está à esquerda ou à direita? Está a leste ou a oeste? Né? Está à esquerda e está a oeste. Então, ele também é negativo. E qual o grau dele? Né? Vamos lá. Menos 30, menos 60. Só que ele está em um intervalo. Então, pela lógica aqui, eu posso compreender que cada intervalo desse mede 15 graus. Né? 15 mais 15, 30. Né? Então, mais 15, 45. Então, ele está a menos 45 graus. (00 minutos e 00 segundos, tá? É isso aí, galerinha. Em resumo, acabamos de aprender sobre as coordenadas geográficas, né? Vocês vão usar isso demais aí na fabricação dos seus mapas. Vimos sobre como é que elas chegam, né, a um valor positivo, a um valor negativo, por que ela está a oeste ou a leste, o que é um meridiano, o que é um equador, né? Por que acima do equador é positivo, abaixo é negativo, enfim. Aprendemos tudo isso e eu sei que isso é muito útil na fabricação de mapas, tá? Até porque esse conhecimento mais aprofundado faz com que vocês não sejam só apertadores de botões lá nos SIGs, né? Vocês vão conseguir entender a lógica da coisa, como funciona e até evitar erros, né? E consertá-los. Às vezes a gente pega uma planilha errada que vem de outro lugar, né? Nem sempre a gente pega um projeto para fazer do início até o final. Então eu pego muito coordenada digitada errada e com esse tipo de conhecimento eu consigo identificar ali por que não está dando certo, tá, gente? Então foi muito importante essa aula sobre coordenada geográfica e fiquem aí para a gente ir para a próxima aula agora, que é sobre coordenadas planas. Até logo!